O bem ou o mal, onde ele reside? Ele reside na natureza, no ser humano ou na sociedade? O ser humano, ele nasce mal e a sociedade o adestra, ou o ser humano, ele nasce totalmente amoral, sem nenhum princípio de bem e mal, e que ele é moldado conforme o seu meio. Se vocês quiserem saber, espere após a vinheta. As pessoas, elas são boas? Sim ou não? As pessoas são más? Sim ou não? Muitas vezes, né, dizemos, a grosso modo, que isso é relativo. Mas quando falamos em relativos, né, sempre está relativo, sempre a um determinado contexto. Nunca é embasado numa escala totalmente global. Tem uma música que diz o seguinte, que Deus, né, me liberte da maldade das pessoas boas e da bondade das pessoas ruins. Interessante que é um universo muito complexo a falar acerca de bondade e maldade. Isso é inerente à natureza humana. Há algumas frases que diz que o ser humano ele nasce má, mas a sociedade o adestra. Uma outra coisa também interessante que verificamos, que o bem ele é sempre visto como suspeita e o mal como afirmação. Isso mostra o quanto nos relacionamos com o outro e o quanto emitimos juízo sobre a pessoa. Porque toda vez que uma pessoa comete um ato bom, temos a característica de julgar essa pessoa, que essa pessoa está cometendo esse ato de bondade por uma questão de culpa, né? Que a pessoa quer se purificar no cartório, quer fazer algo bom para suprimir algo ruim que fez no passado. E quando a mesma comete um ato totalmente vil, nós nos certificamos e falamos, ah lá, essa pessoa é ruim. Então é complicado até mesmo falar sobre a bondade e a maldade na natureza humana. Mas o bem quanto o mal, ele é apreendido, ou ele é genético, ou ele é cultural, ou ele é social. Ele é tudo isso ou não é nada? Interessante que várias escolas de pensamento, né, dentro até mesmo do campo da psicanálise, começam a discutir entre si se a natureza do bem ou do mal é algo totalmente genético ou é totalmente, né, vamos dizer assim, circunstancial ou psicológico ou referente a traumas, né, ou não. Verificamos, por exemplo, na natureza que os animais eles têm um certo costume de comunidade e nós aferimos isso, né, como um princípio de bondade. Mas os animais eles não têm o conceito de moral. Nós aferimos, né, o conceito de moral sobre a natureza. Olha, isso é relativamente a amor. É interessante que quando vemos na natureza alguns animais, né, se relacionando com outros animais de raças diversas, falamos, né, isso é muito bonito, mas quando vemos, né, o contrário, vemos o quanto que a natureza é cruel. Então, em um canto falamos que a natureza é bela, quando o cachorro se dá bem com o gatinho, com o patinho, né? Aquelas coisas muito doces de se ver. E no outro aspecto, ou no outro espectro, vemos o contrário, leões, né? Devorando zebras, outros animais, búfalos, e vemos como a natureza é cruel. Então, o ser humano, ele atribui a crueldade e a bondade à natureza. Mas a natureza ela é totalmente indiferente. E o que nos faz diferente da natureza? Particularmente nada, porque o ser humano ele se abstraiu de uma tal maneira que ele acha que é totalmente diferente da natureza. Ele apenas é uma parte dela. O problema é o nosso grau de abstração, que se tornou tão profundo que se tornamos mais individualistas no decorrer do milênio, né? Se verificarmos todo o animal, né, todo o ser que tem na natureza tem o seu aspecto, vamos dizer assim, a grosso modo, egóico. Ele particula aquilo do seu bem e aquilo
do bem à sua prole. E o ser humano, ele começou a fazer isso. Mas a diferença é que, enquanto que a natureza é indiferente, ela é cruel. Interessante que a palavra cruel significa cru. Indiferente significa cru. Né? Então, como a natureza é totalmente cruel e indiferente, o ser humano tem requintes de crueldade. Interessante que é uma mescla, né, entre a perversão da nossa natureza, pelo nosso grau de abstração e algumas anomalias que temos, né, pode ser causada tanto pelo meio do qual nós vivemos ou até mesmo genético. Há correntes que se divergem sobre isso, né? Então há uma mescla entre a perversidade da natureza humana, porque o seu grau de abstração é muito alto, e pela crueldade, pela indiferença. Porque o ser humano, em suma, ele é indiferente. Ele vai ter somente afeto quando ele vai se desenvolvendo com alguma pessoa e vai criando um certo vínculo. Então, quando é do nosso meio e essa pessoa sofre um acidente, nos sentimos afetados, porque essa pessoa faz parte do nosso convívio. Agora, quando essa pessoa não faz parte do nosso convívio e ela é afetada, nós agimos o quê? De modo indiferente. Isso é a parte da nossa natureza. Então, a nossa abstração, ela sempre nasce a partir do vínculo que temos com o real e a abstração que fazemos referente ao real, né? Referente à natureza, ao fenômeno, que vai criando em nós o conceito de individualidade. Então, o ser humano ele pode ser tanto bom quanto mal. Depende qual é o seu grau de abstração, depende qual é o meio, né, onde foi formado o seu caráter, os seus valores, né, e os seus princípios de vida. Mas sempre a bondade é vista com o pé atrás, enquanto que a maldade ela é sempre vista com o pé na frente. Porque toda maldade, né, ela sempre será vista como suspeita. E todo mal é sempre visto como uma espécie de confirmação. E qual a pessoa que não julga mediante esse critério as outras pessoas dos quais convive? Gostaria de saber uma, né, que ninguém está livre. Porque o próprio Aristóteles diz que o ser humano ele tem a capacidade de julgar ao outro mesmo querendo que não julgue. Porque é da sua natureza, é da sua representação, é da sua abstração que ele vai criando um valor do outro. E assim o outro vai criando valores sobre os mesmos. Então, o ser humano ele tem uma mania de julgar um ao outro constantemente. E da mesma maneira que julga, né, os mesmos, quando são condenados, se justificam, querendo sempre se isentar do mal que foi feito ou do bem que deixou de fazer. Se vocês estão gostando do nosso canal, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, dê um like, acesse os comentários e se inscrevam. E ajudem a propagar o nosso canal, porque esse canal é feito com todo o carinho e atenção para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.